acostumado aos sons da floresta que cercava sua propriedade isolada, mas aquela voz humana desesperada cortou a noite como uma lâmina. Seus 3 filhos dormiam profundamente nos quartos dos fundos, alheios ao chamado que ecoava entre as árvores centenárias. Helena pegou a lanterna e hesitou na porta. Aos 42 anos, havia aprendido a ser cautelosa desde que perdeu o marido em um acidente de trabalho. A propriedade ficava a 2 horas da cidade mais próxima e raramente recebiam visitas. Mas algo naquela voz carregava uma urgência que tocou seu coração maternal, despertando um instinto de proteção que ela conhecia bem. Os gritos se intensificaram, misturados ao som da tempestade. Helena calçou as botas de borracha e saiu na escuridão, seguindo a direção dos chamados. A lanterna cortava a névoa densa, revelando galhos quebrados e pegadas na lama. Quanto mais se aproximava, mais clara ficava a voz, menos era de um homem. E ele parecia ferido. Entre essa samambaias gigantes, ela encontrou uma figura desabada contra o tronco de uma árvore. O homem estava encharcado, com roupas caras rasgadas e uma ferida sangrando na testa. Seus olhos, mesmo turvos pela dor, carregavam um terror que Helena reconheceu. Era o mesmo medo que ela havia sentido quando perdeu tudo. O estranho murmurou palavras incoerentes sobre perseguição e perigo, antes de desmaiar nos braços dela. Helena sabia que deveria ter medo, mas algo em seu íntimo sussurrava que aquele encontro mudaria suas vidas para sempre. Helena arrastou o homem inconsciente até sua casa, lutando contra o peso e a chuva torrencial. Seus músculos, fortalecidos por anos de trabalho rural solitário, protestavam a cada passo. Quando finalmente conseguiu levá-lo para dentro, depositou-o no sofá da sala, onde a luz do lampião a gás revelou melhor seu estado. As roupas, mesmo rasgadas, eram de tecido fino e corte impecável. Ela examinou os ferimentos com cuidado. Além do corte na testa, havia arranhões profundos nos braços e uma torção no tornozelo direito. Helena havia aprendido primeiros socorros quando cuidou do marido doente, e suas mãos se moviam com segurança enquanto limpava os machucados. O homem murmurava em delírio, mencionando nomes que ela não conhecia e números que pareciam códigos. Durante a madrugada, ele despertou em sobressaltos, os olhos arregalados de terror. "Eles vão me encontrar", sussurrava, tentando se levantar. Helena o acalmava com palavras suaves, como fazia com seus filhos durante pesadelos. Gradualmente, ele começou a confiar nela, permitindo que cuidasse de suas feridas sem resistência. Havia algo em seu olhar que revelava uma alma ferida, além do corpo. Quando o amanhecer trouxe os primeiros raios de sol através das janelas, o homem finalmente se apresentou como Eduardo. Não disse o sobrenome, mas Helena percebeu que ele escolhia cada palavra com cuidado. Suas mãos, apesar dos machucados, eram macias demais para trabalho braçal, e havia uma educação refinada em sua forma de falar. Os filhos de Helena acordaram curiosos, mas ela os instruiu a manter distância até entender melhor a situação. Algo em seu coração de mãe a alertava que aquele homem trazia consigo tanto oportunidade quanto perigo. Eduardo permaneceu em silêncio durante o café da manhã, observando nervosamente cada som vindo da floresta. Helena notou como ele se encolhia ao ouvir o barulho de galhos quebrando ou pássaros alçando voo. Seus filhos, Pedro de 15 anos, Ana de 12 e o pequeno João de 8, faziam perguntas inocentes, que ele desviava com sorrisos forçados. A tensão era palpável no ar matinal. Quando as crianças saíram para suas tarefas diárias, Eduardo finalmente começou a falar. Sua voz tremia ao revelar que era empresário e havia descoberto algo que não deveria. Pessoas poderosas queriam silêncio, permanentemente, e ele havia fugido na calada da noite. A perseguição o levou através de estradas secundárias, até que seu carro quebrou quilômetros antes de chegar à propriedade de Helena. Helena escutava com crescente preocupação. Sua vida simples e pacata nunca havia incluído histórias como aquela, que pareciam saídas de filmes de suspense. Mas havia uma sinceridade desesperada nos olhos de Eduardo, que a convencia de que cada palavra era verdadeira. Ele implorou para ficar escondido apenas alguns dias, até que pudesse contatar pessoas de confiança. A viúva civil
diante de um dilema moral. Ajudar Eduardo significava colocar seus filhos em risco. Mas abandoná-lo à própria sorte seria condená-lo à morte certa. Ela pensou no marido falecido, que sempre dizia que fazer o certo raramente era fácil. Suas próprias adversidades haviam ensinado o valor da compaixão em momentos de desespero. Eduardo percebeu sua hesitação e ofereceu partir imediatamente, mas Helena já havia tomado sua decisão. Naquele momento, sem saber, ela dava o primeiro passo em uma jornada que testaria todos os limites de sua coragem e determinação. Helena estabeleceu regras claras para a permanência de Eduardo. Ele ficaria no quarto de hóspedes que havia sido do cunhado. Ajudaria nas tarefas da propriedade, para não despertar suspeitas dos vizinhos distantes. E manteria absoluto sigilo sobre sua verdadeira identidade. Eduardo concordou prontamente, demonstrando uma gratidão que tocou profundamente o coração da viúva. Suas mãos trêmulas ao segurar a xícara de café revelavam o trauma recente. Durante os primeiros dias, Eduardo Mastrosei, surpreendentemente adaptável ao trabalho rural. Apesar das mãos macias e da evidente falta de experiência, ele se esforçava para ajudar na horta, no cuidado com os animais e na manutenção da propriedade. Helena observava, admirada, como aquele homem acostumado ao luxo se submetia às tarefas mais simples, sem reclamar. As crianças gradualmente se aqueceram com a presença do tio Eduardo, como Helena o havia apresentado. Pedro, o mais velho, inicialmente desconfiado, começou a admirar a determinação do homem em aprender trabalhos manuais. Ana ficou encantada com as histórias que ele contava sobre lugares distantes, enquanto o pequeno João encontrou nele uma figura paterna que faltava há anos. Mas Helena não conseguia ignorar os sinais de alerta. Eduardo acordava gritando durante as noites, suando frio e olhando constantemente por sobre os ombros. Ela o encontrava nas madrugadas, sentado na varanda, vigiando a entrada da propriedade com olhos que nunca descansavam completamente. O medo havia se tornado seu companheiro constante. A rotina pacata da família começou a se transformar. Helena se pegava verificando as fechaduras múltiplas vezes, instruindo os filhos sobre rotas de fuga pela mata, disfarçando as precauções como brincadeiras de aventura. 2 semanas se passaram em uma tranquilidade tensa. Eduardo havia se integrado completamente à rotina familiar. E Helena começou a perceber mudanças sutis em si mesma. Havia muito tempo não conversava com um adulto sobre assuntos além das necessidades básicas da fazenda. As histórias dele sobre o mundo dos negócios, mesmo filtradas pelo medo, despertavam uma curiosidade intelectual que ela havia esquecido possuir. Eduardo, por sua vez, parecia encontrar paz na simplicidade daquela vida. Ele ajudava João com as lições de casa, ensinava Pedro sobre a administração básica da propriedade e ouvia pacientemente as fantasias infantis de Ana sobre viajar pelo mundo. Helena observava essas interações com um misto de alegria e apreensão, percebendo como seus filhos floresciam com a atenção masculina que lhes faltava. Durante as noites, após as crianças dormirem, Helena e Eduardo conversavam na cozinha iluminada apenas pela luz do lampião. Ele falava sobre sua vida anterior, empresas, viagens internacionais, responsabilidades enormes, sempre evitando detalhes específicos que pudessem comprometê-los. Ela compartilhava memórias do marido, os desafios de criar 3 filhos sozinha e seus sonhos simples para o futuro. Gradualmente, uma intimidade respeitosa se desenvolveu entre eles. Eduardo admirava a força silenciosa de Helena, sua capacidade de transformar a adversidade em determinação. Helena se impressionava com a vulnerabilidade que ele mostrava, tão diferente da imagem de poder que imaginava dos homens de negócios. Ambos haviam perdido suas vidas anteriores de formas diferentes, mas a realidade se fazia presente nos momentos mais inesperados. Quando Eduardo congelava ao ouvir um carro distante na estrada, ou quando Helena o encontrava verificando obsessivamente as janelas. Na terceira semana,
Os primeiros sinais concretos de perigo apareceram. Pedro voltou da cidade com notícias de que homens estranhos haviam estado fazendo perguntas sobre forasteiros na região. Eles se apresentavam como investigadores particulares, mas algo em sua postura agressiva havia deixado os comerciantes locais desconfortáveis. O sangue de Eduardo gelou ao ouvir a descrição. Helena imediatamente ativou o plano de emergência que havia desenvolvido mentalmente. Escondeu Eduardo no porão improvisado sob a casa, um espaço que o marido havia construído para armazenar conservas. Era apertado e úmido, mas oferecia proteção contra olhares curiosos. As crianças foram instruídas sobre a nova versão da história. O tio Eduardo havia partido para a cidade e não voltaria tão cedo. A tensão na casa se tornou quase palpável. Ana, a mais sensível, começou a fazer perguntas que Helena desviava com dificuldade crescente. João sentia falta das histórias noturnas que Eduardo contava. E Pedro assumiu uma postura protetiva que preocupava a mãe. O garoto havia amadurecido anos em poucas semanas, percebendo mais do que deveria sobre a situação real. Durante 2 dias, Eduardo permaneceu escondido, saindo apenas para necessidades básicas durante as madrugadas. Helena levava comida e água, sentando-se com ele nos momentos de maior ansiedade. Ela observava como o confinamento o estava quebrando psicologicamente, adicionando uma nova camada de trauma ao que ele já carregava. No 3º dia, um carro desconhecido apareceu na estrada de terra que levava à propriedade. Helena sentiu o coração acelerar enquanto observava pela janela da cozinha, fingindo normalidade enquanto preparava o almoço para os filhos. O carro parou a cerca de 100 metros da casa, e 2 homens, de terno, desceram lentamente. Helena reconheceu imediatamente o tipo de postura que Eduardo havia descrito. Profissionais perigosos disfarçados de pessoas respeitáveis. Eles caminharam em direção à casa com passos calculados, os olhos varrendo cada detalhe da propriedade. Seus movimentos revelavam treinamento militar ou policial. Helena respirou fundo e saiu para recebê-los na varanda, secando as mãos no avental, em um gesto que esperava parecer natural. Os homens se apresentaram como investigadores particulares, procurando por um cliente que havia desaparecido após um mal-entendido. Suas vozes eram educadas, mas os olhos frios contradiziam a cortesia superficial. Eles mostraram uma foto de Eduardo, com uma calma que não sabia possuir. Helena negou ter visto aquele homem. Explicou que vivia isolada com os filhos, raramente recebia visitas e certamente se lembraria de um estranho. Os investigadores fizeram mais perguntas sobre movimentação na estrada, carros quebrados na região e qualquer coisa incomum nas últimas semanas. Helena manteve suas respostas consistentes e simples. Pedro apareceu na porta, e Helena sentiu o estômago apertar. O garoto havia crescido ouvindo que deveria sempre dizer a verdade, mas agora sua honestidade poderia custar a vida de Eduardo. Para seu alívio, Pedro seguiu sua liderança, confirmando que não haviam visto nenhum estranho. Os homens trocaram olhares significativos. Eles pediram para dar uma olhada na propriedade e Helena soube que não tinha escolha. Seu coração martelava enquanto os conduzia pelos cômodos principais, orando silenciosamente para que Eduardo permanecesse quieto no esconderijo. Os investigadores examinaram cada cômodo com olhos treinados, procurando sinais de ocupação adicional. Helena os observava nervosamente, tentando manter uma conversa casual sobre a vida rural e os desafios de criar filhos sozinha. Um dos homens parecia especialmente interessado nos quartos, contando camas e verificando armários. O outro inspecionava a cozinha, notando porções de comida e utensílios usados. Ana e João brincavam no quintal, suas vozes infantis criando uma atmosfera de normalidade que Helena esperava fosse convincente. Mas ela percebeu como os investigadores prestavam atenção até mesmo às brincadeiras das crianças, procurando por referências a outras pessoas. Cada palavra inocente poderia se tornar uma pista fatal. O homem mais alto parou na sala de estar, estudando fotografias da família na estante. Ele fez perguntas sobre o marido falecido, demonstrando um interesse que ia além da curiosidade casual. Helena respondeu com a dor genuína que ainda carregava,
usando sua própria tragédia como escudo para proteger Eduardo. As lágrimas que brotaram em seus olhos eram reais. Durante 20 minutos que pareceram horas, os investigadores vasculharam a propriedade. Eles se aproximaram perigosamente do alçapão que levava ao porão. Mas Ana escolheu aquele momento para tropeçar e chorar, desviando a atenção dos homens. Helena correu para consolá-la, seu coração quase parando, quando percebeu que a distração havia funcionado. Finalmente, os investigadores pareceram satisfeitos. Deixaram um cartão de visitas, pedindo para Helena entrar em contato se visse algo suspeito. Mas algo em seus olhares finais sugeriu que a busca estava longe de terminar. Após a partida dos investigadores, Helena libertou Eduardo do esconderijo. Ele emergiu pálido e trêmulo, suor frio cobrindo seu rosto. A proximidade da captura havia quebrado suas últimas defesas emocionais, e ele desabou nos braços dela, soluçando como uma criança assustada. Helena o consolou, sentindo o peso da responsabilidade que havia assumido ao protegê-lo. Naquela noite, Eduardo finalmente contou toda a verdade. Ele era CEO de uma empresa de tecnologia que havia descoberto um esquema de corrupção envolvendo políticos e empresários poderosos. Quando tentou expor a situação, descobriu que a conspiração era muito maior do que imaginava. Pessoas próximas a ele haviam sido compradas, e sua própria vida se tornara um obstáculo a ser removido. Helena escutava com fascinação e horror crescentes. Essas histórias emocionantes que pareciam ficção eram a realidade brutal de Eduardo. Ele havia perdido tudo: empresa, amigos, segurança a menos, em questão de dias. Sua fuga desesperada através do país havia sido uma tentativa final de sobreviver tempo suficiente para encontrar uma forma de expor a verdade. Eduardo revelou também sua riqueza pessoal, contas bancárias em outros países, e investimentos que os perseguidores ainda não haviam descoberto. Mas de que adiantava dinheiro se ele não podia acessá-lo sem revelar sua localização? Helena compreendeu que havia acolhido não apenas um fugitivo, mas um homem que possuía informações capazes de derrubar impérios. A magnitude da situação a assustou, mas também despertou uma determinação que ela não sabia possuir. Sua própria luta contra a adversidade, após a morte do marido, havia forjado uma força interior que agora seria testada de forma inimaginável. A revelação completa da verdade, paradoxalmente, trouxe um alívio inesperado para ambos. Helena finalmente compreendia a dimensão real do perigo, permitindo-lhe planejar com mais precisão. Eduardo, livre do peso do sigilo total, pôde compartilhar seus medos e esperanças, sem reservas. Eles passaram a noite elaborando estratégias de sobrevivência e possíveis rotas de fuga. Helena demonstrou uma capacidade estratégica que surpreendeu a ambos. Sua experiência em administrar a propriedade sozinha, lidar com fornecedores desonestos e proteger os filhos, havia desenvolvido habilidades de negociação e planejamento. Eduardo, acostumado a comandar empresas, reconheceu nela uma inteligência natural que o mundo corporativo havia subestimado. Juntos, eles identificaram os recursos disponíveis, a localização isolada da propriedade, o conhecimento de Helena sobre as trilhas da mata, a rede limitada, mas confiável de vizinhos rurais, e a capacidade de Eduardo de acessar fundos através de métodos indiretos. Cada elemento se tornava uma peça no quebra-cabeças de sua sobrevivência. As crianças, percebendo a tensão crescente, começaram a fazer perguntas mais diretas. Helena tomou a difícil decisão de revelar uma versão simplificada da verdade para Pedro, confiando na maturidade precoce do garoto. Ele aceitou a responsabilidade de ajudar a proteger a família, com uma seriedade que partiu o coração da mãe. Eduardo observava essa dinâmica familiar com admiração crescente. Helena havia transformado tragédia pessoal em força coletiva, criando uma unidade familiar resiliente, que ele nunca havia experimentado em sua vida privilegiada, mas solitária. Com os investigadores provavelmente retornando, Helena e Eduardo desenvolveram um plano audacioso. Eles usariam a própria vulnerabilidade aparente da situação como vantagem, transformando a propriedade isolada em uma fortaleza discreta. Eduardo
compartilhou conhecimentos sobre tecnologia de comunicação, enquanto Helena contribuiu com sua compreensão íntima do território. Se você está acompanhando esta jornada de superação e coragem, deixe seu like para apoiar essas histórias emocionantes que mostram a força do espírito humano. Comente qual parte mais tocou seu coração até agora. Eduardo conseguiu contato limitado com aliados através de métodos seguros, descobrindo que a situação política estava mudando a seu favor. Investigações oficiais haviam começado, mas ainda precisavam de tempo e evidências concretas. Helena se tornou sua âncora emocional durante esses momentos de esperança frágil, lembrando de que sobrevivência era uma questão de resistir um dia de cada vez. A transformação de Eduardo era visível. O homem aterrorizado, que havia chegado ferido na floresta, estava se tornando alguém determinado a lutar. Helena reconhecia essa metamorfose. Era a mesma que ela havia experimentado após perder o marido, quando a necessidade de proteger os filhos havia despertado forças que não sabia possuir. Eles estabeleceram sistemas de comunicação com os filhos, rotas de evacuação pela mata e sinais de alerta discretos. A propriedade mantinha sua aparência simples, mas agora funcionava como uma operação de resistência silenciosa. Helena havia se tornado, sem perceber, a comandante de uma missão de sobrevivência. 3 semanas após a primeira visita dos investigadores, eles retornaram com reforços. Desta vez, eram 4 homens em 2 carros, com equipamentos mais sofisticados. Helena os observou da janela, sentindo uma calma estranha se instalar sobre ela. Todas as preparações haviam levado a este momento, e ela estava pronta. Eduardo já estava seguro no esconderijo aprimorado que haviam construído na mata, a 200 metros da casa. Pedro assumiu seu posto como homem da família, demonstrando uma maturidade que orgulhava e entristecia. Helena, simultaneamente. Ana e João foram instruídos a brincar normalmente, suas risadas inocentes, servindo como a melhor camuflagem possível. Os investigadores eram mais agressivos desta vez, fazendo ameaças veladas e insinuando consequências para quem escondesse fugitivos. Helena enfrentou suas intimidações com uma serenidade que havia desenvolvido através de anos, lidando com adversidades. Cada desafio superado como viúva havia fortalecido sua capacidade de resistir à pressão. Eles revistaram a casa mais minuciosamente, mas as melhorias no esconderijo funcionaram perfeitamente. Helena respondeu a cada pergunta com consistência. Sua história mantendo-se sólida sob escrutínio intenso. Os homens perceberam sua determinação e começaram a duvidar de suas suspeitas iniciais. Durante 4 horas tensas, Helena protegeu Eduardo com uma coragem que ela não sabia possuir. Quando os investigadores finalmente partiram, frustrados, ela compreendeu que havia descoberto uma força interior capaz de enfrentar qualquer tempestade. 2 semanas depois, Eduardo recebeu a notícia que havia esperado. As investigações oficiais resultaram em prisões em massa da rede de corrupção. Seus perseguidores estavam neutralizados, e ele podia finalmente emergir das sombras. A reação de Helena foi de alívio profundo, misturado com uma tristeza inesperada. Aquela jornada extraordinária estava chegando ao fim. Eduardo organizou sua situação legal e financeira, mas descobriu que não conseguia simplesmente retomar sua vida anterior. Os meses de simplicidade rural, a proximidade genuína com uma família real e a experiência de ser valorizado por quem ele era, não pelo que possuía, haviam transformado fundamentalmente sua perspectiva sobre sucesso e felicidade. Helena, por sua vez, havia redescoberto aspectos de si mesma que acreditava perdidos para sempre. A responsabilidade de proteger Eduardo havia despertado uma liderança natural e uma confiança que se estendeu para todas as áreas de sua vida. Ela se via com novos olhos, não apenas como uma viúva sobrevivente, mas como uma mulher capaz de enfrentar qualquer desafio. As crianças haviam florescido durante a crise, desenvolvendo maturidade, coragem e um senso de propósito que os marcaria para sempre. Pedro descobriu sua capacidade de liderança. Ana desenvolveu uma empatia profunda por pessoas em dificuldades. E João aprendeu que heróis
existem na vida real. A adversidade, que poderia ter destruído suas vidas, havia, ao contrário, revelado forças ocultas e criado laços inquebráveis. Eduardo compreendeu que sua verdadeira riqueza não estava em contas bancárias, mas nas conexões humanas autênticas que havia encontrado. Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu a todos, incluindo a si mesmo. Em vez de retornar ao mundo corporativo, ele escolheu investir em projetos rurais sustentáveis, começando com a propriedade de Helena. Sua experiência em negócios, combinada com o conhecimento prático dela sobre agricultura, criou uma parceria que transcendia o profissional. Helena aceitou se tornar sócia no empreendimento, descobrindo habilidades empresariais que nunca havia explorado. Juntos, eles desenvolveram programas de agricultura orgânica e turismo rural que trouxeram prosperidade para toda a região. O que começou como uma fuga desesperada se transformou em uma missão de vida compartilhada. A relação entre eles evoluiu naturalmente de protetor e protegida para parceiros iguais, unidos por experiências que poucos poderiam compreender. Eduardo havia encontrado na simplicidade a complexidade emocional que sua vida anterior não oferecia. Helena descobriu que podia amar novamente, mas desta vez com a sabedoria que apenas a adversidade superada pode proporcionar. As crianças se adaptaram às mudanças com entusiasmo, vendo suas oportunidades educacionais e de futuro se expandirem dramaticamente. Mas mais importante, eles haviam aprendido lições sobre coragem, compaixão e resistência que nenhuma escola poderia ensinar. A experiência os preparou para enfrentar qualquer desafio futuro. A propriedade isolada que uma vez representou o refúgio do mundo se tornou um centro de atividade e esperança. Visitantes vinham de longe para aprender sobre os métodos inovadores que Eduardo e Helena haviam desenvolvido, sem nunca suspeitar da história dramática por trás daquele sucesso. Anos depois, Helena refletia sobre aquela noite tempestuosa, quando encontrou Eduardo na floresta. O que parecia ser o fim de sua vida tranquila, havia se tornado o início de uma jornada extraordinária, de crescimento e descoberta. Ela compreendeu que a adversidade não havia sido uma maldição, mas uma oportunidade disfarçada de revelar forças ocultas. Eduardo, agora completamente integrado à vida rural, frequentemente falava sobre como a experiência de perder tudo havia lhe ensinado o valor real das coisas. Sua riqueza material retornara multiplicada, mas sua riqueza espiritual havia crescido exponencialmente. Ele encontrou propósito em usar seus recursos para ajudar outras famílias rurais a prosperarem. A história dele se tornou lenda na região, inspirando outras pessoas a acreditar que mesmo nas situações mais desesperadoras, a esperança e a coragem podem criar milagres. Helena passou a aconselhar outras viúvas, compartilhando sua experiência de que a vida pode recomeçar de formas inimagináveis após grandes perdas. As crianças, agora adultos jovens, carregavam consigo as lições daqueles meses extraordinários. Eles haviam aprendido que verdadeira força não vem da ausência de medo, mas da capacidade de agir corretamente. Apesar dele, cada um seguiu caminhos que refletiam os valores de coragem e compaixão aprendidos durante a crise. A maior lição de toda aquela experiência foi que o espírito humano possui uma capacidade infinita de resistir a adaptar-se e transformar a adversidade em triunfo. Helena e Eduardo descobriram que, quando enfrentamos nossos medos com coragem e nos apoiamos mutuamente, não apenas sobrevivemos menos, nós florescemos de maneiras que nunca imaginamos possíveis. Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu a todos, incluindo a si mesmo. Em vez de retornar ao mundo corporativo, ele escolheu investir em projetos rurais sustentáveis, começando com a propriedade de Helena. Sua experiência em negócios, combinada com o conhecimento prático dela sobre agricultura, criou uma parceria que transcendia o profissional. Helena aceitou se tornar sócia no empreendimento, descobrindo habilidades empresariais que nunca havia explorado. Juntos, eles desenvolveram programas de agricultura orgânica e turismo rural que trouxeram prosperidade para toda a região. O que começou como uma fuga desesperada se transformou em uma missão de vida compartilhada. A relação entre eles
evoluiu naturalmente de protetor e protegida para parceiros iguais, unidos por experiências que poucos poderiam compreender. Eduardo havia encontrado na simplicidade a complexidade emocional que sua vida anterior não oferecia. Helena descobriu que podia amar novamente, mas desta vez com a sabedoria que apenas a adversidade superada pode proporcionar. As crianças se adaptaram às mudanças com entusiasmo, vendo suas oportunidades educacionais e de futuro se expandirem dramaticamente. Mas mais importante, eles haviam aprendido lições sobre coragem, compaixão e resistência, que nenhuma escola poderia ensinar. A experiência os preparou para enfrentar qualquer desafio futuro. A propriedade isolada que uma vez representou o refúgio do mundo se tornou um centro de atividade e esperança. Visitantes vinham de longe para aprender sobre os métodos inovadores que Eduardo e Helena haviam desenvolvido, sem nunca suspeitar da história dramática por trás daquele sucesso. 2 semanas depois, Eduardo recebeu a notícia que havia esperado. As investigações oficiais resultaram em prisões em massa da rede de corrupção. Seus perseguidores estavam neutralizados, e ele podia finalmente emergir das sombras. A reação de Helena foi de alívio profundo, misturado com uma tristeza inesperada. Aquela jornada extraordinária estava chegando ao fim. Eduardo organizou sua situação legal e financeira, mas descobriu que não conseguia simplesmente retomar sua vida anterior. Os meses de simplicidade rural, a proximidade genuína com uma família real e a experiência de ser valorizado por quem ele era, não pelo que possuía, haviam transformado fundamentalmente sua perspectiva sobre sucesso e felicidade. Helena, por sua vez, havia redescoberto aspectos de si mesma que acreditava perdidos para sempre. A responsabilidade de proteger Eduardo havia despertado uma liderança natural e uma confiança que se estendeu para todas as áreas de sua vida. Ela se via com novos olhos, não apenas como uma viúva sobrevivente, mas como uma mulher capaz de enfrentar qualquer desafio. As crianças haviam florescido durante a crise, desenvolvendo maturidade, coragem e um senso de propósito que os marcaria para sempre. Pedro descobriu sua capacidade de liderança. Ana desenvolveu uma empatia profunda por pessoas em dificuldades. E João aprendeu que heróis existem na vida real. A adversidade, que poderia ter destruído suas vidas, havia, ao contrário, revelado forças ocultas e criado laços inquebráveis. Eduardo compreendeu que sua verdadeira riqueza não estava em contas bancárias, mas nas conexões humanas autênticas que havia encontrado. 3 semanas após a primeira visita dos investigadores, eles retornaram com reforços. Desta vez, eram 4 homens em 2 carros, com equipamentos mais sofisticados. Helena os observou da janela, sentindo uma calma estranha se instalar sobre ela. Todas as preparações haviam levado a este momento, e ela estava pronta. Eduardo já estava seguro no esconderijo aprimorado que haviam construído na mata, a 200 metros da casa. Pedro assumiu seu posto como homem da família, demonstrando uma maturidade que orgulhava e entristecia. Helena, simultaneamente. Ana e João foram instruídos a brincar normalmente, suas risadas inocentes, servindo como a melhor camuflagem possível. Os investigadores eram mais agressivos desta vez, fazendo ameaças veladas e insinuando consequências para quem escondesse fugitivos. Helena enfrentou suas intimidações com uma serenidade que havia desenvolvido através de anos, lidando com adversidades. Cada desafio superado como viúva havia fortalecido sua capacidade de resistir à pressão. Eles revistaram a casa mais minuciosamente, mas as melhorias no esconderijo funcionaram perfeitamente. Helena respondeu a cada pergunta com consistência. Sua história mantendo-se sólida sob escrutínio intenso. Os homens perceberam sua determinação e começaram a duvidar de suas suspeitas iniciais. Durante 4 horas tensas, Helena protegeu Eduardo com uma coragem que ela não sabia possuir. Quando os investigadores finalmente partiram, frustrados, ela compreendeu que havia descoberto uma força interior capaz de enfrentar qualquer tempestade. Com os investigadores provavelmente retornando, Helena e Eduardo desenvolveram um plano audacioso. Eles usariam
a própria vulnerabilidade aparente da situação como vantagem, transformando a propriedade isolada em uma fortaleza discreta. Eduardo compartilhou conhecimentos sobre tecnologia de comunicação, enquanto Helena contribuiu com sua compreensão íntima do território. Se você está acompanhando esta jornada de superação e coragem, deixe seu like para apoiar essas histórias emocionantes que mostram a força do espírito humano. Comente qual parte mais tocou seu coração até agora. Eduardo conseguiu contato limitado com aliados através de métodos seguros, descobrindo que a situação política estava mudando a seu favor. Investigações oficiais haviam começado, mas ainda precisavam de tempo e evidências concretas. Helena se tornou sua âncora emocional durante esses momentos de esperança frágil, lembrando de que sobrevivência era uma questão de resistir um dia de cada vez. A transformação de Eduardo era visível. O homem aterrorizado, que havia chegado ferido na floresta, estava se tornando alguém determinado a lutar. Helena reconhecia essa metamorfose. Era a mesma que ela havia experimentado após perder o marido, quando a necessidade de proteger os filhos havia despertado forças que não sabia possuir. Eles estabeleceram sistemas de comunicação com os filhos, rotas de evacuação pela mata e sinais de alerta discretos. A propriedade mantinha sua aparência simples, mas agora funcionava como uma operação de resistência silenciosa. Helena havia se tornado, sem perceber, a comandante de uma missão de sobrevivência. A revelação completa da verdade, paradoxalmente, trouxe um alívio inesperado para ambos. Helena finalmente compreendia a dimensão real do perigo, permitindo-lhe planejar com mais precisão. Eduardo, livre do peso do sigilo total, pôde compartilhar seus medos e esperanças, sem reservas. Eles passaram a noite elaborando estratégias de sobrevivência e possíveis rotas de fuga. Helena demonstrou uma capacidade estratégica que surpreendeu a ambos. Sua experiência em administrar a propriedade sozinha, lidar com fornecedores desonestos e proteger os filhos, havia desenvolvido habilidades de negociação e planejamento. Eduardo, acostumado a comandar empresas, reconheceu nela uma inteligência natural que o mundo corporativo havia subestimado. Juntos, eles identificaram os recursos disponíveis, a localização isolada da propriedade, o conhecimento de Helena sobre as trilhas da mata, a rede limitada, mas confiável de vizinhos rurais, e a capacidade de Eduardo de acessar fundos através de métodos indiretos. Cada elemento se tornava uma peça no quebra-cabeças de sua sobrevivência. As crianças, percebendo a tensão crescente, começaram a fazer perguntas mais diretas. Helena tomou a difícil decisão de revelar uma versão simplificada da verdade para Pedro, confiando na maturidade precoce do garoto. Ele aceitou a responsabilidade de ajudar a proteger a família, com uma seriedade que partiu o coração da mãe. Eduardo observava essa dinâmica familiar com admiração crescente. Helena havia transformado tragédia pessoal em força coletiva, criando uma unidade familiar resiliente, que ele nunca havia experimentado em sua vida privilegiada, mas solitária. Após a partida dos investigadores, Helena libertou Eduardo do esconderijo. Ele emergiu pálido e trêmulo, suor frio cobrindo seu rosto. A proximidade da captura havia quebrado suas últimas defesas emocionais, e ele desabou nos braços dela, soluçando como uma criança assustada. Helena o consolou, sentindo o peso da responsabilidade que havia assumido ao protegê-lo. Naquela noite, Eduardo finalmente contou toda a verdade. Ele era CEO de uma empresa de tecnologia que havia descoberto um esquema de corrupção envolvendo políticos e empresários poderosos. Quando tentou expor a situação, descobriu que a conspiração era muito maior do que imaginava. Pessoas próximas a ele haviam sido compradas, e sua própria vida se tornara um obstáculo a ser removido. Helena escutava com fascinação e horror crescentes. Essas histórias emocionantes que pareciam ficção eram a realidade brutal de Eduardo. Ele havia perdido tudo: empresa, amigos, segurança a menos, em questão de dias. Sua fuga desesperada através do país havia sido uma tentativa final de sobreviver tempo.
suficiente para encontrar uma forma de expor a verdade. Eduardo revelou também sua riqueza pessoal, contas bancárias em outros países, e investimentos que os perseguidores ainda não haviam descoberto. Mas de que adiantava dinheiro se ele não podia acessá-lo sem revelar sua localização? Helena compreendeu que havia acolhido não apenas um fugitivo, mas um homem que possuía informações capazes de derrubar impérios. A magnitude da situação a assustou, mas também despertou uma determinação que ela não sabia possuir. Sua própria luta contra a adversidade, após a morte do marido, havia forjado uma força interior que agora seria testada de forma inimaginável. Os investigadores examinaram cada cômodo com olhos treinados, procurando sinais de ocupação adicional. Helena os observava nervosamente, tentando manter uma conversa casual sobre a vida rural e os desafios de criar filhos sozinha. Um dos homens parecia especialmente interessado nos quartos, contando camas e verificando armários. O outro inspecionava a cozinha, notando porções de comida e utensílios usados. Ana e João brincavam no quintal, suas vozes infantis criando uma atmosfera de normalidade que Helena esperava fosse convincente. Mas ela percebeu como os investigadores prestavam atenção até mesmo às brincadeiras das crianças, procurando por referências a outras pessoas. Cada palavra inocente poderia se tornar uma pista fatal. O homem mais alto parou na sala de estar, estudando fotografias da família na estante. Ele fez perguntas sobre o marido falecido, demonstrando um interesse que ia além da curiosidade casual. Helena respondeu com a dor genuína que ainda carregava, usando sua própria tragédia como escudo para proteger Eduardo. As lágrimas que brotaram em seus olhos eram reais. Durante 20 minutos que pareceram horas, os investigadores vasculharam a propriedade. Eles se aproximaram perigosamente do alçapão que levava ao porão. Mas Ana escolheu aquele momento para tropeçar e chorar, desviando a atenção dos homens. Helena correu para consolá-la, seu coração quase parando, quando percebeu que a distração havia funcionado. Finalmente, os investigadores pareceram satisfeitos. Deixaram um cartão de visitas, pedindo para Helena entrar em contato se visse algo suspeito. Mas algo em seus olhares finais sugeriu que a busca estava longe de terminar. O carro parou a cerca de 100 metros da casa, e 2 homens, de terno, desceram lentamente. Helena reconheceu imediatamente o tipo de postura que Eduardo havia descrito. Profissionais perigosos disfarçados de pessoas respeitáveis. Eles caminharam em direção à casa com passos calculados, os olhos varrendo cada detalhe da propriedade. Seus movimentos revelavam treinamento militar ou policial. Helena respirou fundo e saiu para recebê-los na varanda, secando as mãos no avental, em um gesto que esperava parecer natural. Os homens se apresentaram como investigadores particulares, procurando por um cliente que havia desaparecido após um mal-entendido. Suas vozes eram educadas, mas os olhos frios contradiziam a cortesia superficial. Eles mostraram uma foto de Eduardo, com uma calma que não sabia possuir. Helena negou ter visto aquele homem. Explicou que vivia isolada com os filhos, raramente recebia visitas e certamente se lembraria de um estranho. Os investigadores fizeram mais perguntas sobre movimentação na estrada, carros quebrados na região e qualquer coisa incomum nas últimas semanas. Helena manteve suas respostas consistentes e simples. Pedro apareceu na porta, e Helena sentiu o estômago apertar. O garoto havia crescido ouvindo que deveria sempre dizer a verdade, mas agora sua honestidade poderia custar a vida de Eduardo. Para seu alívio, Pedro seguiu sua liderança, confirmando que não haviam visto nenhum estranho. Os homens trocaram olhares significativos. Eles pediram para dar uma olhada na propriedade e Helena soube que não tinha escolha. Seu coração martelava enquanto os conduzia pelos cômodos principais, orando silenciosamente para que Eduardo permanecesse quieto no esconderijo. Na terceira semana, os primeiros sinais concretos de perigo apareceram. Pedro voltou da cidade com notícias de que homens estranhos haviam estado fazendo perguntas sobre forasteiros na região. Eles se apresentavam como investigadores particulares, mas algo em sua postura agressiva havia deixado os comerciantes locais desconfortáveis. O sangue de Eduardo gelou ao ouvir a descrição.
Helena imediatamente ativou o plano de emergência que havia desenvolvido mentalmente. Escondeu Eduardo no porão improvisado sob a casa, um espaço que o marido havia construído para armazenar conservas. Era apertado e úmido, mas oferecia proteção contra olhares curiosos. As crianças foram instruídas sobre a nova versão da história. O tio Eduardo havia partido para a cidade e não voltaria tão cedo. A tensão na casa se tornou quase palpável. Ana, a mais sensível, começou a fazer perguntas que Helena desviava com dificuldade crescente. João sentia falta das histórias noturnas que Eduardo contava. E Pedro assumiu uma postura protetiva que preocupava a mãe. O garoto havia amadurecido anos em poucas semanas, percebendo mais do que deveria sobre a situação real. Durante 2 dias, Eduardo permaneceu escondido, saindo apenas para necessidades básicas durante as madrugadas. Helena levava comida e água, sentando-se com ele nos momentos de maior ansiedade. Ela observava como o confinamento o estava quebrando psicologicamente, adicionando uma nova camada de trauma ao que ele já carregava. No 3º dia, um carro desconhecido apareceu na estrada de terra que levava à propriedade. Helena sentiu o coração acelerar enquanto observava pela janela da cozinha, fingindo normalidade enquanto preparava o almoço para os filhos. 2 semanas se passaram em uma tranquilidade tensa. Eduardo havia se integrado completamente à rotina familiar. E Helena começou a perceber mudanças sutis em si mesma. Havia muito tempo não conversava com um adulto sobre assuntos além das necessidades básicas da fazenda. As histórias dele sobre o mundo dos negócios, mesmo filtradas pelo medo, despertavam uma curiosidade intelectual que ela havia esquecido possuir. Eduardo, por sua vez, parecia encontrar paz na simplicidade daquela vida. Ele ajudava João com as lições de casa, ensinava Pedro sobre a administração básica da propriedade e ouvia pacientemente as fantasias infantis de Ana sobre viajar pelo mundo. Helena observava essas interações com um misto de alegria e apreensão, percebendo como seus filhos floresciam com a atenção masculina que lhes faltava. Durante as noites, após as crianças dormirem, Helena e Eduardo conversavam na cozinha iluminada apenas pela luz do lampião. Ele falava sobre sua vida anterior, empresas, viagens internacionais, responsabilidades enormes, sempre evitando detalhes específicos que pudessem comprometê-los. Ela compartilhava memórias do marido, os desafios de criar 3 filhos sozinha e seus sonhos simples para o futuro. Gradualmente, uma intimidade respeitosa se desenvolveu entre eles. Eduardo admirava a força silenciosa de Helena, sua capacidade de transformar a adversidade em determinação. Helena se impressionava com a vulnerabilidade que ele mostrava, tão diferente da imagem de poder que imaginava dos homens de negócios. Ambos haviam perdido suas vidas anteriores de formas diferentes, mas a realidade se fazia presente nos momentos mais inesperados. Quando Eduardo congelava ao ouvir um carro distante na estrada ou quando Helena o encontrava verificando obsessivamente as janelas. Helena estabeleceu regras claras para a permanência de Eduardo. Ele ficaria no quarto de hóspedes que havia sido do cunhado. Ajudaria nas tarefas da propriedade para não despertar suspeitas dos vizinhos distantes. E manteria absoluto sigilo sobre sua verdadeira identidade. Eduardo concordou prontamente, demonstrando uma gratidão que tocou profundamente o coração da viúva. Suas mãos trêmulas ao segurar a xícara de café revelavam o trauma recente. Durante os primeiros dias, Eduardo Mastrossei, surpreendentemente adaptável ao trabalho rural. Apesar das mãos macias e da evidente falta de experiência, ele se esforçava para ajudar na horta, no cuidado com os animais e na manutenção da propriedade. Helena observava, admirada, como aquele homem acostumado ao luxo se submetia às tarefas mais simples sem reclamar. As crianças gradualmente se aqueceram com a presença do tio Eduardo, como Helena o havia apresentado. Pedro, o mais velho, inicialmente desconfiado, começou a admirar a determinação do homem em aprender trabalhos manuais. Ana,
Ficou encantada com as histórias que ele contava sobre lugares distantes, enquanto o pequeno João encontrou nele uma figura paterna que faltava há anos. Mas Helena não conseguia ignorar os sinais de alerta. Eduardo acordava gritando durante as noites, suando frio e olhando constantemente por sobre os ombros. Ela o encontrava nas madrugadas, sentado na varanda, vigiando a entrada da propriedade com olhos que nunca descansavam completamente. O medo havia se tornado seu companheiro constante. A rotina pacata da família começou a se transformar. Helena se pegava verificando as fechaduras múltiplas vezes, instruindo os filhos sobre rotas de fuga pela mata, disfarçando as precauções como brincadeiras de aventura.